Junte-se a nós, enquanto exploramos as maiores mentes que moldaram nossa compreensão do universo. Eles desafiam as percepções convencionais e nos oferecem novas formas de compreender a realidade e a consciência. Imagine mergulhar nos labirintos da mente e descobrir novas perspectivas sobre a natureza da nossa existência. Você aprenderá sobre a escala de consciência do Dr. Hawkins, uma ferramenta para elevar seu estado de ser, e as incríveis contribuições de Stephen Hawking para a consciência no reino animal. Uma viagem intelectual para refletir sobre a natureza da realidade e embarcar numa busca pessoal pela verdade e compreensão. Prepare-se para se inspirar e desafiar suas crenças. A história do pensamento humano foi moldada por figuras que, através da sua genialidade, deixaram um legado duradouro em diversos campos do conhecimento. Com contribuições de mentes brilhantes, Immanuel Kant, Carl Jung, David R. Hawkins e Stephen Hawking. Através dos seus respectivos trabalhos e teorias, cada um destes pensadores desafiou as percepções convencionais e proporcionou novas formas de compreender a realidade, a consciência e o conhecimento humano. Olá, seja bem-vindo mais uma vez a um de nossos programas fascinantes. Vamos explorar pensamentos e teorias científicas que farão você questionar suas crenças e a natureza da consciência, um tema fascinante por sua complexidade. Compartilhe esse vídeo e fique até o final. Diga também o que você pensa sobre isso em seus comentários. Junte-se a nós, enquanto exploramos as maiores mentes que moldaram nossa compreensão do universo. Eles desafiam as percepções convencionais e nos oferecem novas formas de compreender a realidade e a consciência. Imagine mergulhar nos labirintos da mente e descobrir novas perspectivas sobre a natureza da nossa existência. Você aprenderá sobre a escala de consciência do Dr. Hawkins, uma ferramenta para elevar seu estado de ser, e as incríveis contribuições de Stephen Hawking para a consciência no reino animal. Uma viagem intelectual para refletir sobre a natureza da realidade e embarcar numa busca pessoal pela verdade e compreensão. Prepare-se para se inspirar e desafiar suas crenças. A história do pensamento humano foi moldada por figuras que, através da sua genialidade, deixaram um legado duradouro em diversos campos do conhecimento. Com contribuições de mentes brilhantes, Immanuel Kant, Carl Jung, David R. Hawkins e Stephen Hawking. Através dos seus respectivos trabalhos e teorias, cada um destes pensadores desafiou as percepções convencionais e proporcionou novas formas de compreender a realidade, a consciência e o conhecimento humano. Court. Olá, seja bem-vindo mais uma vez a um de nossos programas fascinantes. Vamos explorar pensamentos e teorias científicas que farão você questionar suas crenças e a natureza da consciência, um tema fascinante por sua complexidade. Compartilhe esse vídeo e fique até o final. Diga também o que você pensa sobre isso em seus comentários. No alvorecer do século XVIII, nasceu em Königsberg, na Prússia, um jovem destinado a deixar uma marca profunda na história do pensamento humano. Immanuel Kant, assim chamado, tornar-se-ia um farol do iluminismo europeu, iluminando mentes com a sua magistral Obra Crítica da Razão Pura, publicada em 1781. Desde a juventude, Kant sentiu-se atraído pelas complexidades do conhecimento humano. Ele questionou tanto o empirismo, que postulava que todo conhecimento é derivado da experiência sensorial, quanto o racionalismo extremo, que afirmava que o conhecimento é adquirido principalmente através da razão pura. Na sua incansável busca pela verdade, Kant delineou os limites precisos da compreensão humana. Ele argumentou que nossas mentes são estruturadas por princípios a priori, que moldam nossa percepção do mundo, embora nunca possamos alcançar uma compreensão completa da própria realidade. A grandeza do universo também foi um tema recorrente na obra de Kant. Ele contemplou a vastidão cósmica com reverência, sugerindo que a mente humana, confrontada com a ordem majestosa do universo, poderia experimentar admiração transcendental. Esta visão não só enriqueceu a sua filosofia estética, mas também explorou a ligação íntima entre a experiência humana e a natureza como um todo. O seu legado não abrange apenas a filosofia acadêmica, mas também convida cada indivíduo a refletir sobre a maravilha e o mistério do cosmos que habitamos,
inspirando uma busca perpétua pela compreensão e pela verdade. Um pouco mais tarde, surgiu a teoria do inconsciente coletivo, segundo Carl Jung difere significativamente das ideias de Sigmund Freud. Jung postula que, além do inconsciente pessoal que contém as experiências e memórias reprimidas de um indivíduo, existe um inconsciente coletivo que abriga elementos compartilhados por toda a humanidade. Essa parte do inconsciente é herdada e não depende da experiência pessoal, mas é composta por padrões universais e primitivos que ele chama de arquétipos. O inconsciente coletivo é uma estrutura mental que se manifesta através de arquétipos e mitos comuns em todas as culturas humanas. Esses arquétipos são imagens e símbolos universais que surgem da nossa experiência evolutiva comum. Exemplos de arquétipos incluem o herói, o sábio, a sombra, a mãe e a criança. Esses padrões são inatos e se manifestam em sonhos, fantasias, mitos e lendas, funcionando como moldes que estruturam nossa experiência e comportamento. Os arquétipos são componentes essenciais do inconsciente coletivo e são expressos através de símbolos recorrentes em diferentes culturas e épocas. Por exemplo, o arquétipo do herói pode ser visto em figuras tão diversas como Hércules na mitologia grega, o rei Arthur na lenda britânica e o super-homem na cultura popular moderna. O inconsciente coletivo exerce grande influência no psiquismo individual e coletivo. Muitos problemas psicológicos e emocionais surgem quando existe um conflito ou desalinhamento entre o ego consciente e as forças do inconsciente coletivo. A integração dessas forças por meio de um processo que Jung chama de individuação é crucial para a saúde mental e o crescimento pessoal. Suponha que várias pessoas de diferentes culturas sonhem com a figura de um velho sábio que lhes oferece conselhos. Embora esses indivíduos não se conheçam e tenham origens muito diferentes, todos vivenciam um arquétipo comum: o ancião sábio, que representa o arquétipo do mentor ou guia. Este fenômeno sugere que existe uma base partilhada na psique humana que se manifesta de forma semelhante em diferentes indivíduos. Jung também explora a ideia de que a base da nossa existência não são partículas e átomos, mas uma consciência universal, algo semelhante a Deus. Segundo ele, seguindo a física quântica, o que percebemos como realidade eram apenas possibilidades até que a consciência as escolhesse e as transformasse em fatos reais. Nessa perspectiva, tudo é possível, mas só se torna realidade aquilo em que a consciência foca, o que está intimamente relacionado à ideia de manifestar ou criar nossa realidade com nossos pensamentos. Jung sugere que tanto a ciência quanto a religião deveriam estudar Deus cada vez mais. E você acha que a realidade pode ser criada com nossos pensamentos? Além disso, num canto do incrível mundo do conhecimento humano, está o nome do Dr. David Hua Hawkins, um indivíduo cujo trabalho deixou uma impressão profunda em campos tão diversos como a psicologia, a espiritualidade e a autorrealização. Nascido em 3 de junho de 1927 em Milwaukee, Wisconsin, David R. Hawkins destacou-se como psiquiatra, psicoterapeuta e professor espiritual. Sua vida e obra estão intrinsecamente ligadas ao estudo da consciência e da espiritualidade. Um de seus conceitos mais influentes é justamente esta escala de consciência, uma hierarquia que mede o nível de consciência de uma pessoa. Aqui estão os principais níveis do mapa da consciência de Hawkins, ordenados do mais baixo para o mais alto: vergonha, culpa, apatia, dor, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem, neutralidade, aceitação, razão, amor, alegria, paz. A paz é o nível mais alto da escala Hawkins. Aqui, a pessoa está em estado de iluminação e experimenta a paz absoluta e transcendental. O mapa da consciência de Hawkins é uma ferramenta que pode ajudar as pessoas a compreender e avaliar seu próprio crescimento espiritual e pessoal. É usado na terapia e no desenvolvimento pessoal como forma de medir e elevar a consciência a níveis mais elevados de compreensão e amor. Dr. Hawkins se destacou na pesquisa da consciência humana e da transformação pessoal. Expõe a ideia de que o poder da consciência pode levar a humanidade a uma maior compreensão e paz. Ele afirma que a única maneira de salvar o mundo é elevando o seu nível de consciência, uma vez que esta consciência coletiva existe. Existem diferentes níveis de consciência.
Não poderíamos deixar de mencionar Stephen Hawking, o prestigioso cientista britânico que defendeu junto com um grupo de cientistas da Universidade de Cambridge que os animais possuem os substratos neurológicos que geram a consciência. Entre as suas muitas contribuições para a ciência em áreas como a astrofísica, Hawking trabalhou com um grupo de investigação de 25 neurocientistas para determinar se os animais poderiam ter consciência. No final do estudo, foi a própria Universidade de Cambridge que revelou que os animais não humanos, incluindo todos os mamíferos, aves e muitas outras criaturas como o polvo, têm uma estrutura cerebral nervosa capaz de gerar estados de consciência, bem como comportamento intencional. Os pesquisadores usaram como exemplos grandes símios, golfinhos e elefantes, pois são espécies que, segundo o estudo, conseguem se reconhecer no espelho. Mais de perto, os cientistas explicaram que quando um cachorro tem medo ou fica feliz ao ver seu dono, ele ativa estruturas cerebrais semelhantes às dos seres humanos. Hawking, junto com os demais pesquisadores, demonstrou que, embora existam diferentes tipos de consciência, dada a diversidade que a natureza oferece, a capacidade de sentir dor e prazer é muito semelhante em humanos e mamíferos. Com este manifesto, os pesquisadores levantaram uma discussão sobre o que está acontecendo com os animais e quais fórmulas legais ou melhorias tecnológicas podem ser desenvolvidas para protegê-los. Explorar as contribuições destes pensadores revela a riqueza e profundidade do pensamento humano na sua busca para compreender a realidade e a nossa posição nela. Cada um, a partir de sua perspectiva única, contribuiu com ideias revolucionárias que continuam a influenciar a filosofia, a psicologia e a espiritualidade. Eles nos convidam a uma reflexão profunda sobre a natureza da realidade, da consciência e do conhecimento. Na minha reflexão profunda sobre a realidade humana, dou-me plena consciência da sua essência genuína. De uma perspectiva quântica, que constitui a nossa estrutura fundamental como seres humanos, podemos conceber o ser humano como um complexo quântico coerente. Neste estado, todas as nossas energias estão sincronizadas de forma precisa e harmoniosa. No entanto, quando perdemos esta coerência quântica, é quando a doença surge. Hoje em dia, é amplamente aceite que mais de 90% das doenças têm as suas raízes em aspectos mentais. Isso sublinha a influência significativa que nossa mente tem em nosso bem-estar físico. Como profissionais de saúde, preparamos um relatório detalhado que abrange desde o diagnóstico até o tratamento e recomendações médicas para cada paciente que dá entrada no hospital. Às vezes deparo-me com casos em que a cura não encontra justificação médica nos termos convencionais. Isto me leva a considerar o poder potencial que o desenvolvimento da superconsciência tem na recuperação da saúde. É fascinante observar como certos indivíduos, que alcançaram um desenvolvimento notável na sua superconsciência, podem restaurar a sua coerência quântica e, assim, curar doenças que são comumente consideradas incuráveis. Este fenômeno não só desafia as nossas concepções atuais de medicina, mas também nos convida a explorar para além das limitações impostas pelo ego e pelos paradigmas científicos materialistas cartesianos. Somos mais consciência do que corpo. O corpo, na sua essência, é apenas um envelope, uma estrutura que responde à dinâmica da nossa consciência. É crucial compreender que a nossa consciência superior, a superconsciência, muitas vezes permanece oculta sob as influências do ego que nos governam. Aqueles capazes de dominar o ego e se destacarem em sua superconsciência, possuem o potencial não apenas para curar doenças aparentemente intransponíveis, mas também para restaurar a coerência quântica essencial para a saúde holística. Esta jornada em direção à coerência quântica não representa apenas um avanço em termos médicos, mas também um despertar para uma compreensão mais profunda da nossa verdadeira natureza e potencial como seres humanos. O que é criatividade? Criar, como disse Parmênides, é originar-se do nada. Isto nunca poderá ser feito pela máquina, nem pela nossa consciência local, nem mesmo inteligência artificial. Isso só pode ser feito pela superconsciência. O excitante mundo do conceito de affordance nos leva a explorar as possibilidades de ação que um objeto ou ambiente oferece a um indivíduo. Você consegue imaginar ser capaz de perceber e agir no seu ambiente de uma forma
que atenda perfeitamente às suas necessidades. Nossa capacidade criativa de encontrar novas maneiras de usar um objeto é o que chamamos de affordances. Isso nos permitiu sobreviver e evoluir. É como se a nossa mente fosse uma máquina de descoberta contínua, sempre em busca de novas formas de interagir com o nosso ambiente. E é aí que entra a inteligência artificial. Kaufman argumenta que as máquinas convencionais, como as que usamos hoje, simplesmente não conseguem igualar a nossa capacidade de encontrar e usar affordances de forma criativa. Os computadores convencionais são limitados pela sua programação predefinida. Estabelecer uma relação de sucessão de affordances entre diferentes usos não faz muito sentido. Ordene qual deles vai primeiro e qual vai depois, com base em quais critérios. Portanto, as máquinas não podem ser criativas, não podem dar usos que não estavam previamente dados na sua base de dados, por assim dizer. Os três métodos clássicos da lógica tradicional, fundamentais no raciocínio e na argumentação em diversas áreas do conhecimento, são utilizados em combinação para chegar a conclusões sólidas e bem fundamentadas. Não podemos ser criativos usando esta lógica. Portanto, nenhuma forma de inferência pode explicar a novidade no uso das affordances. Surge a possibilidade de que a livre escolha, a localidade ou a independência do observador sejam meras ilusões. Duas alternativas são propostas. Estas ideias desafiam as nossas concepções de livre-arbítrio e realidade. A própria realidade poderia ser revelada como uma ilusão, uma construção subjetiva emergente da interação entre a mente e o universo quântico. Não faz sentido perguntar sobre a localidade do pensamento, porque esse pensamento não está no espaço. Mas de alguma forma, quando falamos de não localidade no sentido quântico, não estamos dizendo que ela não existe no espaço, estamos apenas dizendo que de alguma forma não faz sentido falar em procurar a sua posição. De alguma forma, está lá. Portanto, acredito que haja uma confusão entre o conceito de não localidade e o conceito de inextensão, que é a propriedade de um objeto ou entidade de não ocupar nenhum espaço no sentido físico convencional. Em outras palavras, algo que é inextenso não tem dimensões espaciais, como comprimento, largura ou altura, falta de dimensão espacial. A não localidade não poderia ser uma solução para o problema da flexão, o que nos parece uma ideia sugestiva, mas evidentemente não há evidência empírica para o caso do emaranhamento quântico. A visão quântica da realidade convida-nos a reconsiderar as bases do nosso conhecimento e abre um caminho fascinante para a exploração científica e filosófica. A experiência de ver a cor vermelha pode ser diferente da experiência de outra pessoa, da mesma forma que uma rosa pode parecer mais vermelha para uma pessoa do que para outra devido a diferenças na percepção individual. Exploramos o mundo com os nossos sentidos, construindo uma imagem da realidade que nos rodeia. Esta percepção, tão tangível e familiar, parece irrefutável. Contudo, a física nos mostra que essa percepção pode ser enganosa. O mundo que habitamos não é apenas aquilo que podemos ver, tocar ou sentir, mas é constituído por uma complexa interação de forças, partículas e energia. Chamamos isso de qualia, e eles são importantes na filosofia da mente e da consciência porque levantam questões sobre a natureza da experiência subjetiva e a relação entre a mente e o mundo externo. As possibilidades também são não locais, costumamos dizer. Uma das características que se diz do pensamento é que ele não está em lugar nenhum. Os dualistas tradicionais dizem que quando penso, onde está o meu pensamento? No cérebro. Eles dizem, bem, se você disser que está no cérebro, você abre meu cérebro e descobre onde está o que estou pensando. É precisamente no estado de superposição quântica, antes do colapso da função de onda, que as possibilidades estão aí. Então, quando penso, e estou pensando em diferentes possibilidades de algo, porque de alguma forma essa não localidade poderia explicar isso. Quando estou experimentando a mesma sensação, parece que isso não acontece em lugar nenhum. Bem, talvez a não localidade da consciência, a física quântica possa explicar tudo o que a mente é, e também a forma como os neurônios trabalham juntos para construir uma imagem completa do que você está vendo, ouvindo ou sentindo. Cada neurônio é especializado em detectar coisas diferentes, como cores ou formas.
Mas o problema é como seu cérebro reúne todas essas informações para criar uma imagem completa e coerente do mundo ao seu redor. Tudo está integrado de forma absolutamente coerente, todas as imagens acontecem ao mesmo tempo, todas as cores do que estou vendo acontecem ao mesmo tempo, os sons, tudo está perfeitamente integrado e sincronizado. Portanto, o cérebro funciona massivamente em paralelo, e tudo o que percebo está sendo processado em diferentes partes do cérebro. Então não acaba sendo conscientemente algo que está integrado, que é coerente, talvez por não localidade. Cada neurônio contém microtúbulos, que transportam substâncias para diferentes partes da célula. A teoria de Penrose-Hameroff da consciência quântica sustenta que os microtúbulos são estruturados em um padrão fractal que permitiria a ocorrência de processos quânticos. Todos fazemos parte da primeira consciência, igual em essência às fraturas que estão presentes em todo o universo. Existem estruturas que não são bidimensionais ou tridimensionais, mas existe algum valor fracionário intermediário. Na matemática, os fractais surgem como belos padrões que se repetem infinitamente, gerando algo aparentemente impossível. Uma estrutura que possui uma área finita, mais um perímetro infinito. Pode parecer impossível de visualizar, mas na verdade as fraturas ocorrem com frequência na natureza. Se observarmos com atenção as flores de uma couve-flor ou os buquês de uma samambaia, veremos que ambos têm a mesma forma básica que se repete continuamente, mas em escalas cada vez menores. Esta é uma característica fundamental de dois fractais. Ou acontece que olhamos para dentro do nosso próprio corpo. A estrutura dos pulmões, por exemplo, é fractal, assim como os vasos sanguíneos do sistema circulatório. Os fractais também aparecem nas encantadoras obras repetitivas de M.C. Escher e Jackson Pollock, e têm sido usados há décadas em tecnologia, como no design de antenas. Todos eles são exemplos de fractais clássicos, ou dizem, fractais que são regidos apenas pelas leis da física clássica e não pela física quântica. É fácil ver por que os fractais têm sido usados para explicar a complexidade da consciência humana. Uma vez que somos infinitamente intrincados e permitimos que a complexidade emerja de padrões simples e repetidos, podemos ser as estruturas que sustentam as profundezas misteriosas das nossas mentes. Mas se for esse o caso, isso só poderia estar acontecendo a nível quântico, com pequenas partículas movendo-se em padrões fraturados dentro de dois neuroníons no cérebro. É por esta razão que Penrose e Hameroff propuseram a teoria da consciência quântica. Agora não foi possível medir o comportamento de dois fractais quânticos no cérebro, sei que eles existem. Mas a tecnologia avançada permite medir fractais quânticos em laboratório. Quando foi medida a função de onda de dois elétrons, que revela seu estado quântico, descobriu-se que eles também viviam na dimensão fractal dada pelo padrão físico em que foram criados. Usando experimentos fotônicos de última geração, o movimento quântico que ocorre dentro de dois fractais é revelado com detalhes sem precedentes. Conseguimos isso injetando fótons em um chip artificial cuidadosamente projetado para formar um minúsculo triângulo de Sierpinski. Injetamos fótons no triângulo e observamos sua propagação através de sua estrutura fractal em um processo chamado transporte quântico. Chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Obrigado por assistir até o fim. Dê-nos um like. Queremos conhecer suas dúvidas e suas opiniões.